Povo de Deus, Salmo 109, o Deus imprecações contra os inimigos, ao mestre de canto, Salmo de Davi, né? Imprecações aqui é muito comum nos salmistas, né? Onde o salmista pede a Deus vingança, que Deus se levante contra o inimigo. Isso é muito comum lá naquele ponto do filme no Velho Testamento, ok? Então nós temos aqui um salmo conhecido, Salmo de Lamentação, e você que tem acompanhado as nossas devocionais, nossos trabalhos, comentários em salmo, já aprendeu que Lamentações, entre os 150 salmos, os salmos de Lamentações é o que tem maior abundância, e normalmente o salmo de Lamentações ele é composto de um salmista que está pedindo a Deus socorro, porque existe um inimigo interno ou um inimigo externo o perseguindo, atentando contra a vida dele, seja a nível de guerra, né, de perseguição, seja a nível de acusação, né, ele está sendo procurado, ele está sendo perseguido e a vida dele está em risco. É, muitas vezes risco diante de uma falsa acusação, e essa falsa acusação chegando ao seu objetivo final, automaticamente resultaria em uma pena de morte. Seria acusado a sentença de morte, né? E às vezes em uma batalha, né? Em uma investida de inimigo externo contra o salmista ou contra o povo dele, automaticamente poderia ter morte na guerra, visto que o inimigo tem um poder bélico maior que Israel, pelo menos em alguns contextos. Não é alguns não, na maioria dos contextos, o inimigo sempre tinha um poder bélico maior, e se não fosse a força do Senhor, se não fosse Deus, eles não teriam chance alguma, né? E o Champre, que eu sempre pesquiso, ele fala que tem aqui também um contexto de enfermidade, mas eu não consegui ver exatamente o contexto de enfermidade. E o Champ também fala que ele tá sendo acusado, salmista, com falsas acusações de crime, né? E o contexto geral aqui realmente ainda mostra isso, né? Que há ali falsas acusações de algum crime que ele cometeu, e aí então ele está sendo julgado. Ele tem medo, ele sabe que o pessoal, na verdade, não vai fazer um julgamento justo. Com relação à enfermidade, está obscuro para mim, mas segundo o Champre, além do problema de perseguição, o salmista está enfermo. E quando há uma enfermidade naquele contexto, o povo entendia que essa enfermidade era castigo de Deus. Logo, então esse homem é realmente culpado, e tanto ele é culpado que ele está enfermo. Deus deixou ele ficar enfermo. Então, se ele está enfermo realmente, esse é um contexto que, que esse é um fato que ainda contribui mais ainda para que haja perseguição e para que haja um julgamento não justo, porque o fato da enfermidade já é uma indicação para as pessoas que essa pessoa precisa pagar mesmo, porque o próprio Deus está mostrando que ele tem que pagar por essa enfermidade. Esse seria mais ou menos o contexto geral. E tudo indica que o salmista aqui, os perseguidores dele, é interno, né? Não são perseguidores externos, interno. Ele está sofrendo injustiça pelo, pelo seu próprio povo, né? E isso nós vemos recheadamente, de forma muito abundante, em todos os salmos, né? Tanto inimigos externos quanto internos, sempre aconteceram nas narrativas do salmista. Quando a Bíblia fala de ímpio, ele fala de ímpio pagão, aquele que não é povo de Deus, e ele fala de ímpio que também é povo de Deus. Então existe impiedade, práticas de impiedade, tanto fora de Israel quanto dentro de Israel. Esse, então, é o contexto geral do Salmo 109. Então ele fala aqui de lábios maldosos e fraudulentos, né? Língua mentirosa, né? Que falam mau testemunho. Então, meu irmão, é aquilo que eu falo, não dá mais hoje para se escandalizar. Você fica surpreso, mas escandalizado não, porque é só ler Bíblia que tu vê as práticas de hoje,
acontecendo, sempre aconteceram em toda a história. Pessoas falsas, pessoas que dão mau testemunhos, pessoas que são cristãs e pessoas não cristãs. Tudo. Acontece isso dentro e fora da igreja. Claro, acontece muito mais fora, mas há relatos históricos, bíblicos e até nos nossos dias atuais de que essas coisas aconteceram e continuam acontecendo e continuarão até que esse sistema de coisa, esse sistema de mundo que nós vivemos hoje, o mundo que já é no maligno, até que tudo isso passa, isso sempre acontecerá. E sem causa, tá? Versículo 3, sem causa me fazem guerra. Não precisa você errar, não. Né? Não precisa você errar, não. Basta você não cumprir os interesses de terceiros, que você pode ser perseguido sem causa. E paga-me do meu amor. Então você fez gestos bons para uma pessoa, e aí no final, por algum motivo, elas te perseguem, porque alguns interesses delas não estão sendo satisfeitos. E aqui, eu, porém, oro. Interessante isso aqui, ó. Ele está dizendo que, naquele contexto, ele estava orando, né? Então, eu sempre faço aquela aplicação, né? De Ana, né? A Ana, ela não se rebaixou ao nível de Penina. Ela foi orar. Não ficou em bater boca, em palavrinhas, nada. Negócio de bater boca. Aí foi orar a Deus, né? Isso é um ensino muito interessante que é difícil nós cumprirmos. Ao invés de você se colocar, se rebaixar ao nível do outro, de gritaria, sabe, de ameaças, aquelas palavras de baixo calão, comportamento inadequado, você vai orar. Deixa o outro errar sozinho. Deixa o outro baixar o nível sozinho. Difícil? Claro que é. Claro que é. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem, antes de gravar essa mensagem, estava vendo uma reportagem na televisão, briga de trânsito, e aí, por causa de uma coisa boba, a pessoa fez uma manobra errada, errou. Aí essa manobra errada, o cara saiu do carro já com arma, gritando, falando. Aí o outro falou lá, correspondeu à gritaria e o cara sacou uma arma. Se ele não tivesse, de repente, se o outro que está errado, né, e que ouviu ofensa, se não tivesse se rebaixado ao nível da ofensa, de repente o outro nem sacaria a arma. Entendeu? Ah, só porque é seu burro, seu idiota. Eu falei, pô, senhor, desculpa aí, errei, me perdoa. Pronto, quebrava. Ô, seu idiota, isso que idiota é você, pô. É só porque eu errei, cara. Errar é humano. Tô imaginando, tô conjecturando. Errar é humano. Idiota, e começou a bater a boca, foi puxar uma arma. Se ele fala assim, não, senhor, desculpa aí, pô, eu errei, me perdoa. Pronto, resolvi o problema. Mas nós somos assim? Normalmente não. Quando a emoção bate, a gente acaba se rebaixando ao nível do outro. Então ele estava orando aqui, ok? Ele orou. Ele não se rebaixou. Agora me vem uma pergunta, né? Ele coloca aqui, ó, pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Eu fiquei pensando aqui, ele fez um ato certo de orar. Mas por que ele orou? É porque ele se viu diante de alguém que era mais forte do que ele. E a única solução para ele era orar, buscar alguém que é mais forte que o inimigo, que é Deus. Bom, eu não tenho como lutar contra essa pessoa, então vou buscar Deus. Ele orou por causa disso? Ou ele também se via na condição de combate, de bater boca, e aí, qual é? Vai vir para a briga e de brigar? Ou ele decidiu fazer isso, apesar de entender que ele tinha força para lutar? Ou na verdade ele só viu a mesma solução? Bom, eu não tenho como fazer, eu não tenho armas, eu não estou no mesmo nível de batalha, eu não estou com o mesmo poder bélico, eu não tenho bala na agulha. Então vou orar. Percebeu a diferença? Uma coisa é você se sentir inferior, não ter forças para lutar e orar. Outra coisa é você se sentir com poder de luta e, e orar. Percebeu a diferença? Muitas vezes nós só oramos quando nós nos sentimos fracos. Mas na verdade devemos orar mesmo quando tivermos o poder de luta. Me parece que a Ana, ela tinha o poder de luta, porque ela era esposa de Eucana,
E ela era mais amada. Ela era, vamos dizer assim, a oficial. Lembra de qual é o nome dela mesmo? De Sara? Sara era oficial e ela usou o poder dela para atacar a outra. A H. A H errou, tá? A H errou também. Mas ela não foi orar, ela usou, falou, faça isso, ela oprimiu, ela pressionou Abraão. Então ela se viu na condição de força e ela lutou com a força que ela tinha. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes nós nos vemos com força para lutar e ao invés de orarmos e entregarmos na mão do Senhor, a gente vai e acaba usando nossa força. E normalmente nós só oramos quando nos sentimos enfraquecidos diante do outro. Mas na verdade, o direcionamento bíblico é que nós venhamos a orar a Deus até mesmo quando nós nos sentimos superior ao outro. Percebe? Isso é muito interessante. Então, ele vai então começar a orar aí, ó. Ó, Senhor Deus, o que eles estão fazendo contra mim, que seja contra eles. Então, aqui é a base do contexto, me parece, de Champre, que mostra que ele estava sendo acusado de alguma coisa de maneira injusta. Ó. Suscita contra ele o ímpio. Afinal de contas, eles estão sendo ímpios contra mim. Eu estou interpretando aqui o versículo 6. E à sua direita esteja um acusador. Tá vendo? Por que está pedindo um acusador? É um contraponto. Já que eles estão me acusando, que seja eles acusados. O que eles estão querendo que faça contra mim, que eles estão tentando fazer contra mim, que seja contra eles. Então é nesse contexto aqui que me parece que Champlin entendeu que ele estava sendo acusado injustamente. Né? Quando julgarem, tá vendo? Sejam condenados. Então eles estão me julgando. Então que eles sejam condenados no julgamento. E tido como pecado a sua oração. Tá vendo? Há muitas orações, meus irmãos, que acabam resultando em pecado. Porque são orações não feitas com base na palavra. São orações sem o amor devido, sem o amor ao próximo. Orações que ferem a palavra de Deus. Quer ver o clássico exemplo? Ó, Senhor Deus, prepara e leva. Pessoas oram para Deus preparar a pessoa e levar. Isso significa, Senhor Deus, trabalhe a vida dele para que ele se arrependa do pecado dele e não vá para o inferno. E aí depois o senhor mata eles. O senhor tira a vida dele. É isso que as pessoas oram. Prepare e leve, é isso. A pessoa não deseja que a outra vá para o inferno, mas deseja que ela morra. Bom, como é que eu posso fazer isso então? Como é que eu posso fazer? Como é que pode acontecer ele não ir para o inferno ou ela não ir para o inferno? Porque eu não quero que ela vá para o inferno. Seria até muita maldade da minha parte querer que ela vá para o inferno. Que ele ou que ela vá para o inferno. Então, assim, eu faço o seguinte: o senhor trabalha no coração dele, ele venha se arrepender, aí depois que ele se arrepender, o senhor leva ele. É isso que as pessoas estão orando. Orações que em si mesmo é um pecado. Cuidado com as suas orações, meu irmão. Cuidado com as suas orações, meu irmão. Cuidado com o que está no teu coração, o que tá aí dentro. Esse ressentimento, esse desejo de vingança, desejo que o outro se dê mal, isso aí, no novo filme, no capítulo atual que nós estamos do filme, isso aí é veneno para tua vida. Tira isso da tua coração, filho. Batalha contra isso. Porque o outro, os atos do outro acabam revelando as maldades que há em nós. Aquela velha comparação que eu sempre faço. O álcool está dentro da gente, a gasolina. O outro simplesmente joga o fósforo. Entendeu? Lembre-se que você está cheio de álcool aí e você precisa combater esse álcool dentro de você. Então ele vai falando aqui, ó, tudo que eles queriam contra ele, que aconteça com eles. E com certeza tem aqui algumas coisas que nem outro queria, mas o salmista está desejando, né? Que eles fiquem órfãos, que os filhos dele ficam órfãos, né? E a viúva e a mulher viúva, entendeu? Que eles andem errante, que falte comida para ele, que haja mendicância. Não sei se a palavra é essa, né? Versículo 10, né? Então, sentimentos que hoje não cabem no atual cenário cristão, no atual capítulo do filme que nós temos. Que agora mudou o filme e agora amarás ao teu inimigo. Ore para o que vos perseguem, né? Não retribua mal por mal, mas pague o mal com o bem. É o atual filme. Por isso é importante ler o filme todo, entender o filme todo, porque se alguém ver só esse capítulo do filme aqui, vai fazer a mesma oração. Entendeu?
Olha só, versículo 14. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade. Né? Que Deus não venha esquecer da iniquidade que eles fizeram. Que venha sempre ser contada a iniquidade. Tá vendo? Ou seja, que não haja perdão. Versículo 15. Permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. É interessante que na cultura judaica, e isso existe até hoje, né, aquele negócio assim, ó, poxa, quando eu morrer, que as pessoas ao lembrar de mim, que haja boa memória. As memórias dos meus bons feitos. Ou seja, por outro ângulo também, havia aquela preocupação de que as pessoas sempre lembrassem dos que morreram. E ao lembrar, e para lembrar, só vai ser lembrado se a pessoa fizer bons feitos, grandes feitos. Entendeu? Às vezes a lembrança é negativa, mas às vezes a minha lembrança é positiva. Então, quem fez bons feitos, grandes feitos, será lembrado. O Nimrod até hoje é lembrado na história, né? E assim várias pessoas fazem parte da história, lembrada quando grandes feitos. Claro, nós que somos pequenos, nós seremos lembrados no ciclo de amizade que nós construiremos no decorrer dos anos. Meu irmão, minha irmã, será que quando eu e você partirmos, nós seremos lembrados no decorrer dos anos pelos feitos que nós fizemos? Feitos positivos? Ou seremos lembrados pelos feitos negativos? Trabalhemos para que as nossas sementes plantadas sejam sementes que provoquem memórias positivas. Isso aqui foi fulano que fez. Isso aqui foi ciclano que fez. Os anos vão passem e as pessoas lembrem do que nós fizemos. Eu tenho grandes memórias de pessoas que fizeram atos comigo há muito tempo atrás. E eu não esqueço, porque marcaram minha vida. Que possamos marcar a vida de pessoas positivamente. Infelizmente, também eu tenho certeza que tem pessoas que terão memórias minhas de atos errados que eu fiz. Infelizmente. E aí nossa luta, a minha luta, a sua luta, é para que as memórias sejam cada vez mais positivas. E que não sejamos esquecidos. E ao sermos lembrados, que possam ser lembradas coisas boas. Então, esse é o contexto aqui, então, salmista. Não. Persiga o aflito necessitado, né? Então ele pede no versículo 16 para que não seja usado de misericórdia para com eles, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Não quis a bênção, a parte deles. Ah, Senhor, que eles não quis a bênção, que a bênção a parte dele. Versículo 17. O princípio bíblico está para a gente aqui, ó. Para que nós possamos ser abençoados. Ah, ele não quer ser abençoado seguindo os princípios bíblicos? Então, que não seja abençoado. É princípio bíblico. Ah, não quer a bênção, não? Então não vai ter bênção. A escolha é sua. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, lá em Deuteronômio capítulo 28. E no Novo Evangelho, no capítulo do filme atual, eles colocam diante de você um caminho da alegria, um caminho da felicidade. Escolha. Se você não quer a bênção, vá para a maldição. Filho. Você não quer o Evangelho, não? Então vá para a maldição.